Tecno. Senhores, eu queria comentar que isso que ele fala, muitos dos senhores estão ouvindo, pode achar que é religião, pode achar que a religião seja uma coisa de ser bonzinho. Eu queria que vocês atentassem ao título dessa conferência, desse culto, dessa pregação, que é a vida cristã. A vida cristã é 24 horas. O que ele está falando, e que está escrito na Bíblia, é que as pessoas têm uma imaturidade. Quando tem um novo nascimento em Cristo, tem uma imaturidade. Está falando de nenê, de criança, de imaturidade. Então, no trabalho, no relacionamento com a família, em qualquer circunstância, andando pela rua, dirigindo, viajando, passeando, em todo momento, quem é cristão está vivendo uma vida cristã. E está tendo uma vida cristã nos lugares celestiais. Ou seja, a vida cristã é celestial. Então, o que nós estamos fazendo aqui na academia é treinando a vida espiritual, treinando a vida cristã, que é em todo lugar. Só que a academia fomenta o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. E o nosso propósito na vida é fomentar esse empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Para quê? Para a glória de Deus, para ter Cristo em nós, para ter uma vida cristã nos lugares celestiais. É 24 horas. É muito difícil para mim, para qualquer cristão, viver entre pessoas que ainda não têm maturidade espiritual, porque elas não compreendem, não discernem espiritualmente. E contextualizam as coisas como cada uma procurando o seu umbigo. E não acredita que o outro, o Filho de Deus, está procurando a glória de Deus. E a glória de Deus se faz com a edificação de Cristo para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. Mas quem não tem maturidade espiritual não compreende isso. Nós estamos aqui na academia para treinar esse amadurecimento. Tá bom? Vamos continuar. Tecno. É uma criancinha totalmente indefesa, dependente do seu pai, insegura. Então, os pais que têm crianças pequenas sabem muito bem o que significa tecno. Uma criança indefesa, imatura, completamente dependente do pai. Aí ele vai dizer assim, mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui a palavra é ruiós, filhos maduros. Filhos que já estão em um estado de... Ou seja, nós estamos aqui para treinar, sair de filhos nenês para ser filhos adultos. Seria novo nascido, o jovem e os pais. Ele vai comentar isso, creio, em seguida. responsabilidade diante do pai. É aquele que o pai entrega. Responsabilidade diante de Deus, diante do Pai Celestial. A relação é direta, não tem ninguém no meio, nem pastor, nem preletor, nem padre, ninguém. É nossa direto, que é espiritual, a partir do novo nascimento. Administração, aquilo que chamamos de mordomia, oicodomia. Economia, mordomia, mordomo. Lembra do mordomo do Batman? Ele tratava lá do castelo do Batman como se fosse dele. Tratava do Batman e o Robin como se fossem filhos. Nós temos que tratar tudo que nós temos aqui, desde o nosso corpo, os instrumentos eletrônicos, as pessoas que Deus nos deu em qualquer relacionamento, nós temos que tratar de forma
que seja um irmão em Cristo. Nós temos que fazer as coisas que é para a glória de Deus. Portanto, tudo que nós temos aqui foi dado em empréstimo. Seu carro, seu casamento, seus filhos, seus netos, seus avós, tudo foi dado por empréstimo para você conviver sendo guiado pelo Espírito Santo. Não do seu eu, não da sua cabeça, mas sim na cabeça de Cristo. Isso é ser cristão. Mordomia, administração da casa. Oikos, casa. Administração da casa. São os oikodomos. Então, são os ruiosos. Um exemplo que eu tenho claro de vida profissional. Nós temos um escritório dado por Deus. Nós temos equipamentos dado por Deus. Nós temos a capacidade técnica de desenvolver trabalhos para servir a sociedade dado por Deus. Aí a gente põe as pessoas para trabalharem, elas não trabalham para os outros, para servir os outros, né? Elas trabalham para se servir. Mesmo sendo funcionários, não funcionários, as pessoas trabalham para si, para se locupletar daquilo. Está errado. Nós temos que trabalhar para servir aos outros. Então, o econômico, o economos, o mordomo, quando eu vou trabalhar numa loja, quando eu vou trabalhar no escritório, eu tenho que trabalhar com aquele escritório fosse meu. Cuidar como se fosse meu. Bom, onde está o exemplo da minha vida? Nós dispusemos, através de Deus ter disposto a nós, um prédio, um laboratório, equipamento. O que as pessoas fazem? Destroem tudo. Destroem tudo. E tudo foi destruído. Estamos reconstruindo. Agora, vocês pensam que é só a nossa empresa? Não. Jerusalém também aconteceu isso. A cidade de Deus aconteceu isso. Aconteceu isso com a família de Deus no deserto. Morreram todos no deserto. Não cuidaram, não chegaram aonde deviam chegar. Muito menos respeitaram a Deus. A gente está falando isso com as nossas palavras, mas está tudo escrito na Bíblia. Nosso objetivo aqui é treinar a vida espiritual falando isso, advertindo, porque a Bíblia adverte desde o Éden, desde do começo até o fim. Ela é uma diversão, divertindo a nós. Essa ideia de religiosos que tem que ficar tudo bem, tudo bonitinho, não está contemplado na Bíblia. Então, é desvio do que está escrito. E isso vem do príncipe das trevas, que é o príncipe desse mundo, que jaz no maligno, que é um mundo de trevas espirituais. Filhos maduros, para que pela prática da justiça tenha suas faculdades exercitadas, não somente para discernir o bem, mas também para discernir o que é mal. Ainda é preciso ler o capítulo 6, versículo 1. Aí ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. A palavra perfeito aqui é a palavra maturidade. Maturidade, não é vida sem pecado, é maturidade. Então diz assim: deixemos-nos levar para o que é maturidade, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e fé em Deus, que são os princípios elementares, os toicheia que ele diz aqui, certo? Meus irmãos, é muito importante a gente entender que não foram esses escritores sagrados que dividiram a Bíblia em capítulos e nem tampouco em versículos. Foi o cardeal Hugo, que grandemente contribuiu para essa divisão da Bíblia em capítulos. E outros, claro, outros irmãos contribuíram no passado para que nós tivéssemos. Então, às vezes, nós temos que entrar no outro capítulo, porque não é aí que está a divisão. É claro, se você observar, o versículo 1 do capítulo 6 está muito dentro do capítulo 5. Isso não é algo para os irmãos se preocupar. Agora, vamos entender aqui. Vocês puderam perceber
que o contexto desse capítulo 5, você vai ver lá